Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. Você recorda o que está sendo trabalhado? Eu começo a aula já dizendo conteúdo, um dos, para senão, se a gente for analisar mesmo, o mais importante. Sério, professor? Seríssimo. Eu estou falando das equações do primeiro grau. Por que, professor, que esse conteúdo tem essa importância toda, professor? Porque ele vai estar presente, literalmente, em todas as séries que ainda estão por vir. Durante todo o restante da EJA etapa 4, da EJA etapa 5, da EJA etapa 6, da EJA etapa 7, do vestibular, em algumas situações cotidianas, nós vamos estar utilizando uma equação do primeiro grau com uma variável. Vou mais longe, professor. Eu sei que a gente ainda está dentro do eixo de estudo para as disciplinas do ensino fundamental, mas já a gente adentra no ensino médio e eu posso estar visualizando este conteúdo dentro de outras disciplinas. Lá na EJA etapa 6 e na EJA etapa 7, vocês vão passar a estudar Química e Física. E lá, a gente precisa muito mesmo da equação do primeiro grau. Meus queridos, minhas queridas, vamos iniciar a nossa aula. Já estou vendo aqui grande Gabriel. Boa noite, grande Gabriel. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo você que está conectado com a gente pelo IPTV, está aí na escola ligadinho. Fica à vontade para perguntar, tá bom? Não fica pensando você, professor, minha primeira aula aqui é gravada, eu vou só assistir. Não gosto muito disso, não. Gente, a aula é ao vivo, gente. É só você ir lá no chat, perguntar, participar. Professor, e se fosse assim, mudava alguma coisa? E a gente vai conversando aqui. Podemos combinar nossa aula desse jeito? Sempre participando? Surgindo a dúvida, você vai lá e pergunta? Vamos iniciar então, vem cá comigo. Olha aí o conteúdo, dá continuidade na realidade. A gente já iniciou semana passada esse conteúdo, a gente visualizou que existem algumas regras, não é isso? Um passo a passo, não bem uma regra, mas um passo a passo para facilitar a resolução dessas equações. Como é que funciona mesmo? Professor, equação do primeiro grau, primeiro membro, segundo membro. Repete comigo. Tudo o que tiver x vai para o primeiro membro, o que não tiver x vai para o segundo membro. Professor, vamos lá, professor. O que a gente vai estar trabalhando hoje? Exercitar o estudo, a resolução da equação do primeiro grau com uma incógnita, como fundamentação base, professor, para entendermos e resolvermos situações, problemas. Grande Gabriel, dei até o boa noite, eu tinha visto ali, aí depois é que eu fui ver o horário, a Clara da outra aula. Seja bem-vindo. Professor, então, treinar. Aqui o segredo é treinar. Como é que a gente vai chegar, professor, na resolução dessas equações? Você lembra na nossa última aula que a única coisa que vai mudar, esse aí... Não, Gabriel, tu está confundindo o nome, calma. Isso aí é equação geral da reta, homem. Equação geral da reta. Aqui é equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau. O Gabriel está assistindo muito de aula de matemática. Primeiro membro, segundo membro, EJA etapa 4. Na aula passada, nós começamos a fazer algumas questões e nós não finalizamos todas, professor. Não finalizamos. Ficou faltando nós resolvermos algumas equações. 6x menos 2x, no caso 6a já está resolvendo. Perfeito, Gabriel. Professor, como é que resolve essas equações? Lembra como é que funciona aqui, né? A gente vai aumentando gradativamente o nível de dificuldade. Tranquilo, Gabriel? Mas que bom que você estava antenado lá. Estava na nossa última aula. Agora há pouco a gente fez uma gravação para a EJA etapa 7, revisando justamente a obtenção dessa equação geral, da equação reduzida e do cálculo da distância entre dois pontos. Já está na plataforma, nas aulas não presenciais. Professor, vamos lá, de uma por uma, devagarzinho, vai que eu faltei alguma aula aí. Vai, você faltou, acompanhou todas? Professor, vamos lá, de uma por uma. Letra A, professor, como é que resolve? Primeira coisa, você olhou, professor, temos aí uma equação do primeiro grau, de boa, tranquilo. Eu estou visualizando, na equação temos o primeiro membro, temos o segundo membro. O que eu faço, professor? Repete comigo. Tudo que tiver x, primeiro membro, quem não tiver x, segundo membro. Repete de novo. Tudo que não tiver x vai para o primeiro membro. Quem não tiver x vai para o segundo membro. Só que, ao trocarmos
termos algébricos de membro, eu tenho que ter o cuidado de trocar a operação. Pronto. São duas etapas. Tudo que tiver x vai para o primeiro membro, tudo que tiver letra vai para o primeiro membro, quem não tiver letra vai para o segundo membro. Trocando de sinal, trocando a operação caso haja necessidade da troca de membros. Então vamos lá, professor. Na letra A aqui, tá fácil. Eu tenho aqui o 6x no primeiro membro, eu tenho o 2x mais 16 no segundo membro. Não precisa você anotar primeiro membro, segundo membro, não, tá bom? É só para a gente lembrar vocês o que você vai ter que fazer, quais são as etapas de resolução aqui. Professor, quem tem x vai ter que ir para o primeiro membro. Tudo que tiver x, tudo que tiver acompanhado do x, tem que ir para o primeiro membro. Só que ao trocarmos aquele 2x de lado, ele tem que trocar a operação. E eu tenho que estar antenado se o termo algébrico, ele é positivo ou ele é negativo, gente. Principalmente na hora dessa troca. Eu tenho que ter esse cuidado. Professor, mas aquele 2 lá, ó, que o senhor tem, ele é positivo ou é negativo? Eu não estou vendo o sinal na frente daquele 2. Eu não visualizar, eu não enxergar, não quer dizer que esse sinal não existe. O que é que a gente entende, professor? Por sinal, positivo, negativo. Quando o cara é negativo, eu tenho que ver o menos na frente. Quando o cara é positivo, eu não preciso necessariamente colocar aquele mais na frente. Não precisa não, gente. Se eu não ver o sinal na frente do coeficiente, é porque obrigatoriamente este cara é positivo. Então, aquele 2x, ele é positivo, professor. Se o senhor jogar ele para o outro lado lá, ele vai ter que passar menos. Ele não é mais? Professor, então acho que eu entendi. Vamos lá. Começa escrevendo quem tem x, quem já está no primeiro membro. Professor, vou começar escrevendo o 6x. Ele continua sendo positivo. Por quê, professor, que ele continua sendo positivo? Cara, eu não troquei ele de lado. Agora, aquele 2x que eu estou visualizando, ele vai passar, professor, menos 2x, professor. Você entendeu? Tem algum outro termo algébrico que vem acompanhado do x? Não tem, professor. Então, eu vou lá e coloco o igual. Eu escrevo todos os que têm x no primeiro membro. Agora, a gente vai escrever todos os que não têm x no segundo membro. Nesse caso, cara, só repete o 16. Vai trocar o sinal dele? Não, professor, o senhor não vai trocar o sinal do 16, professor. O senhor não vai trocar. Por que o senhor não vai trocar o sinal do 16, professor? Porque o 16 já está no local correto. O 16 já está no segundo membro. Então, é só repetir. Já encontrou até o resultado lá? Perfeito, Gabriel. Reduzimos os termos semelhantes aqui, professor. 6 menos 2. Não vem dizer para mim que quando tem que fazer a conta com x fica mais difícil. Você já entendeu que as operações que nós realizamos com os números que têm letras são as mesmas que a gente já vinha realizando, professor, bem antes mesmo de eu entender essa história de x. Então, a minha conta ela é feita somente com os coeficientes. Então, eu tenho 6 menos 2, professor, dá exatamente 4. 4 o quê? 4x. Que é igual lá, só repete. E agora, professor, como é que a gente termina essa conta? Eu quero o x. Sozinho, ele está com aquele 4, professor, na frente. Quando o x está com um númerozinho na frente, professor, esse númerozinho está multiplicando. Ali aquele 4x é a mesma coisa que 4 vezes x, que é igual a 16. Então, o 4 lá, ele está multiplicando com o x. Significa dizer que ele vai passar para o outro lado dividindo. 16 dividido por 4, x dá exatamente 4. Você entendeu? Na hora que a gente chegar nas mais complicadas, Gabriel, coloca um tempinho, tá bom? Deixa eu chegar nas mais complicadas. Vamos começar a recordar, porque tem gente que perdeu alguma aula, pode ser que sinta dificuldade. Vou fazer algumas letrinhas e vou deixar algumas para vocês fazerem sim, pode ter certeza. Professor, vamos para a letra B. Dúvidas? Pessoal, YouTube e IPTV, tá ok? A letra A, x é igual a 4. Esse resultado aí, professor, é a resposta da minha equação. Queimada nova? Perguntas? Vai lá no chat, digita pra gente. Tudo ok? Vou lá, letra B, professor.
Como é que eu resolvo essa daqui? Repete comigo. Tudo que tiver x vai para o primeiro membro. Quem não tiver x vai para o segundo membro, professor. Então, vamos nós aqui. Eu tenho no primeiro membro o 4x menos 10. Eu tenho no segundo membro o 2x mais 2. Eu já estou percebendo, professor, que este 2x eu tenho que jogar no primeiro membro e eu tenho que pegar este 10 e jogar no segundo membro. Por quê, professor? Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo. Você só tem que ter um cuidado na hora de você fazer essa troca. Qual que é? Trocar a operação. Então, vamos lá. Começa escrevendo todos os que têm x no primeiro membro. Vou começar escrevendo quem já está no primeiro membro. Então, eu tenho 4x, que eu estou só repetindo, o cara já estava no primeiro membro. Tem mais alguém com x? Tem, professor. O 2x lá, ó, que está no segundo membro. Aquele 2x no segundo membro, ele é positivo, professor. Então, vai menos 2x. Alguém mais tem x? Alguém mais? Não, professor, só tem aquele 4x, aquele 2x. Já copiei todo mundo no primeiro membro? Igual. Agora a gente vai copiar o segundo membro. O segundo membro vai ficar todo mundo que não tem x. E a gente já começa escrevendo quem já está no próprio segundo membro. No caso, aquele 2. Vou repetir ele aqui, ó, 2. Professor, e agora? Quem mais não tem x? Aquele 10. E veja que ele está no primeiro membro. Circulei de verde lá. Professor, lá no primeiro membro ele é menos 10. Então, ele vai passar para o segundo membro, ó, mais 10. Vê se você entendeu. O fato de eu jogar o 10 para o segundo membro, ele troca a operação. Como ele estava negativo no primeiro membro, como ele estava subtraindo, ao jogarmos para o segundo membro, ele vai somando. Agora eu posso fazer. Quem tem x faz conta com quem tem x. Quem não tem x faz conta com quem não tem x. A ideia é essa, agrupar termos semelhantes. Para quê? Para que a gente possa realizar as operações. Quanto que é 4 menos 2? Professor, é 2. Então, aqui vai dar 2x, que é igual. Quanto que é 2 mais 10? 12. Ah, professor, até que é fácil. É, gente, não falei para vocês que é fácil? Aí a pessoa vê a equação dentro de um outro conteúdo e acaba dizendo que o conteúdo é difícil. Às vezes é porque não aprendeu a resolver uma equação do primeiro grau de forma correta. Como é que finaliza? Acabou? Quase, professor. Esse 2 aqui, ó, é 2 vezes x, que é igual a 12. Esse 2 aqui, professor, para me tirar ele da frente desse x, ele está multiplicando, não está? Tá. Então, para mim tirar ele da frente desse x, eu vou deixar o x sozinho. Eu tinha o 12. O que é que eu fiz com aquele 2 que estava lá na frente? Eu vou jogar para o lado do 12, só que ele vai passar para o lado do 12 dividindo. Vai ficar 12 dividido por 2. Você entendeu? Quanto que dá 12 dividido por 2? Professor, 12 dividido por 2 dá exatamente 6. Resolvida a letra B. Foi fácil, não foi? Posso ir para a letra C? E aí, dúvidas? Estou só aguardando. Tem dúvida não, não é? Vamos continuar. Letra C, professor. 2x mais 1 está bem parecida com a letra B. Está bem parecida com a letra B. 2x mais 1 é igual a 4x menos 7, professor. 2x mais 1 é igual a 4x menos 7. Primeiro membro, professor, eu tenho o 2x mais 1. Segundo membro, eu tenho o 4x menos 7. Você já sabe o que é que tem que fazer. Repete comigo. Quem tem x vai para o primeiro membro, quem não tem x vai para o segundo membro. Então, olhando para esta equação, eu já sei que aquele 4x, ele tem que trocar de membro. Ele vai ter que ficar juntinho do 2x e aquele 1 tem que passar para o lado do menos 7. E ao nós realizarmos essa troca, professor, tem que trocar o sinal, não é? Então, vamos lá. Vai ficar 2x. O 4x, quando você jogar para o primeiro membro, vem menos 4x é igual
Agora, professor, os que não têm x. Escreve lá o menos 7, já estava no segundo membro, botei o menos porque ele já era negativo, eu não troquei o sinal dele, não é verdade? Professor, e o 1, quando o senhor jogar 1 para lá, vai menos 1. Vamos lá fazer a conta. Quanto é que vai dar 2x menos 4x? Lembra que nós recordamos e revisamos com vocês também a questão dos jogos de sinal, que eu vou precisar ali. Quando eu vou subtrair aquele 2 de 4, você lembra que esse 2 aqui, ó, ele é positivo. Sinais diferentes, dá menos. Eu vou subtrair esse 2 desse 4, professor, vai dar 2. Mas vai dar 2 positivo ou 2 negativo? Professor, o jogo de sinal, para adição e subtração, é apenas para nós sabermos se devemos somar ou subtrair. Mas, após a soma ou após a subtração, nós devemos sempre conservar o sinal do maior. Nesse caso, o 4 é maior, a resposta vai dar menos 2. Como o 2 ele vinha acompanhado do x, o 4 vinha acompanhado do x, a minha resposta aqui vai ser menos 2x. Igual, vou resolver a conta do segundo membro. Cara, vou somar ou subtrair esses caras aí? Professor, os sinais iguais, não é? Sinais iguais dá mais, vou somar. Professor, dá 8. Somar, professor, mas tem um menos lá. Tem que fazer jogo de sinal, gente. Não tem só um menos, tem 2 menos. Menos com menos dá mais. Quer dizer que eu somo, dá 8. Só que na resposta, conserva o sinal do 7, conserva o sinal do maior. Professor, ficou essa conta aí, menos 2x é igual a menos 8. Eu posso me utilizar de um pequeno artifício para facilitar o desenvolvimento da minha conta. Esse artifício, ele deve ser utilizado quando você reduzir os termos semelhantes do primeiro membro, igual como nós fizemos aí, e o coeficiente do x resultar em um número negativo. Toda vez que o coeficiente do x, professor, o do x, os outros podem dar negativos, não tem problema não. Mas quando o coeficiente que vem acompanhando o número, professor, que acompanha o x, for negativo, eu vou pedir que você pegue a equação e multiplique toda ela por menos 1. Por quê, professor? Para fazer com que aquele coeficiente que acompanha o x passe a ser positivo. Então, quando eu multiplico uma expressão por menos 1, ela troca, professor, o sinal de todo mundo. Aqui, professor, que é menos 2x, vai passar a ser 2x positivo, que é igual aqui, que era 8 negativo, fica 8 positivo. Agora, eu posso finalizar a minha conta. 2x igual a 8 é a mesma coisa que 2 vezes x igual a 8. Esse 2 ele está multiplicando com x, então, se eu jogar ele para o lado do 8, ele passa dividindo. 8 dividido por 2, x é exatamente 4. Perfeito, Gabriel. 3 de 3, né, Gabriel? Certinho. Professor, foi. Entendi. Essa parte aí foi. Vamos para a letra D, querem perguntar, o pessoal que está conectado, todo mundo entendeu a resolução da equação referente à letra C, C de canal Educação? Deu certo? X igual a 4, professor? X igual a 4. Letra D, professor. E essa aqui? Acho que essa aqui a gente também vai precisar multiplicar por menos 1, eu acho. O que é que vocês acham aí, professor? Eu tenho aqui primeiro membro, 3x menos 2. Segundo membro, 4x mais 9. O que é que tem que fazer? Tudo, é só você repetir, tudo que tiver x vai para o primeiro membro, quem não tiver x vai para o segundo membro. Se eu tiver a necessidade de trocar alguém de lado, troca a operação. É só esse o teu cuidado. Então, aqui, professor, vai ficar, vou começar a escrever tudo que tem x no primeiro membro. 3x, o outro que tem x lá é o 4x, professor. Só que está do outro lado. Você vai ter que jogar para frente, né? Vai, então, menos 4x. Tem mais alguém com x? Não, boto igual. Agora, a gente vai escrever todos os que não têm o x. Começa escrevendo quem já está no segundo membro. Professor, no caso, o 9, que é positivo mesmo, só fiz escrever. Só que tem aquele 2zinho lá, professor, que eu tenho que jogar para o lado do 9. Aquele 2zinho, professor, ele está no primeiro membro e ele é negativo. Se eu jogar aquele cara, professor, para o segundo membro, ele vai?
Só que ele vai trocando o sinal. Vai mais 2. Entendeu? E agora, professor, fazer as contas. Reduzir os termos semelhantes. Vai ficar, professor, 3x menos 4x e 9 mais 2. 3x menos 4x dá exatamente menos x. Se você não entender o resultado, vá lá no chat e pergunte lá. Professor, por que deu menos x? É só você perguntar que eu explico direitinho. Eu já vou fazer a questão. A conta que nós estamos fazendo ali é 3 menos 4, gente. Ou seja, esse 3 é positivo, o 4 é negativo. Se você fizer essa conta, os sinais são diferentes. Quer dizer que eu tenho que subtrair. Se eu subtrair 3 de 4, dá 1. Só que dá 1 negativo. Como o 3 e o 4 eles vieram acompanhados do x, a minha resposta era menos 1x. Tudo bem até aí? Quando o coeficiente da letra é 1, professor, eu não preciso ver esse 1. Então, eu posso escrever menos 1x ou eu posso botar só menos x. Beleza? Então, ficou menos x é igual a 9 mais 2, que dá 11. Professor, nós teremos que fazer aquele artifício. Ou não, eu posso passar aquele menos 1 dividindo. Fica a seu critério. Eu é que já me habituei, eu estou no automático. Toda vez que eu enxergar, parece que facilita. Facilita mesmo, gente. Quando você já faz essa multiplicação por menos 1, para evitar de você realizar muitos jogos de sinais. Professor, o coeficiente do x, se ele for negativo, você vai lá, pega toda a equação, multiplica por menos 1. O que que este multiplicado por menos 1 vai fazer com a equação, professor? Ele troca o sinal de todo mundo. Se o cara é negativo, ele fica positivo. Se o cara é positivo, ele fica negativo e aí vai. Então, aqui na nossa situação, menos x vai ficar x positivo, que é igual. O 11 que era positivo vai ficar 11 negativo. Tá aí, professor, a resposta desta letra D é x igual a menos 11. Certinho? Vocês entenderam? Pois vamos lá, professor. A, B, C, D, eu acho que tem a letra E. Essa aqui, professor, vocês conseguem resolver sozinhos? Conseguem? Posso colocar um minutinho para vocês tentarem? Vê se vocês conseguem chegar no resultado sozinhos. Um minutinho só, minha diretora. É suficiente. O pessoal já pegou a manha. Coloca um minuto para eles tentarem resolver essa equação para a gente, por favor. Olha aí na telinha. Faz aí, um minutinho. Valendo. Opa! E aí? Feito zero, Gabriel? E aí, você que está ligado na aula, deu zero? O seu também deu zero? Sério? 0, 0, 0? Cara, vamos ver aqui. Vem lá, vem cá comigo. Professor, tô vendo aqui, professor, que tem primeiro membro. Ó, de hoje agora, dessas outras para frente, eu vou parar de escrever. Primeiro membro, segundo membro. Eu quero apenas que você reconheça visualmente, tá bom? Vai lá, professor. Na nossa situação, aqui é o primeiro membro e tudo isso é o segundo membro. Beleza? Não precisa você escrever. Vai que eu estou resolvendo aqui, aí você acaba criando o hábito. Ah, professor, eu vou escrever primeiro membro, eu vou escrever segundo membro. Não, não. A gente tem que reconhecer só visualmente, professor. Pronto, já sei quem é primeiro membro,
já sei quem é segundo membro. Olha o que é que você pode fazer. Bate o olho e localiza todos os que tem X. Professor, tem X aqui, tem X aqui, tem X aqui, professor. Prof, o que é que eu vou fazer com todos esses que tem X? Eu vou jogar no primeiro membro. Então, vamos lá. Começa lá na ordem mesmo. Quem que eu estou enxergando aqui? 5x. Vai andando, andando, andando. Procura os que tem X. Professor, achei. O 3x. Só que o 3x está do lado de lá, professor. Se o 3x está do lado de lá, ele passa para o primeiro membro, ó, menos 3x. Aí vem menos 2x. Passa para o primeiro membro, mais 2x. Tem mais alguém? Não. Boto igual. Passei todo mundo para o primeiro membro. Todo mundo que tinha x. Agora eu vou passar todo mundo que não tem x para o segundo membro. Vai ficar 4, que já estava aqui. E esse 4 aqui eu vou jogar para lá, professor. Vai ficar menos 4. Reduzir os termos semelhantes. Gabriel, acho que tu acertou, cara. Selado, como tu fala, né? Professor, aqui, a minha conta, não vem dizer para mim que conta quando tem x é mais difícil, não, que eu não acredito nisso, não. A conta tu vai fazer, esquece que tem um x ali, gente. Tu vai fazer a conta que tu sempre fez. Vai ser 5 menos 3 mais 2, até nos dedinhos tu faz. 5 menos 3, professor, dá 2. 2 mais 2 vai dar 4. Deixa eu só trocar aqui a cozinha. Professor, dá 4. Como esses números que eu fiz a conta tinha x, é 4x, que é igual. Do lado de lá ficou 4 menos 4, dá 0. Professor, isso aqui é 4 vezes x, que é igual a 0. Esse 4, ele está multiplicando, professor. Então, ele passa para o lado do 0 dividindo. 0 dividido por 4 dá exatamente 0. Parabéns, Gabriel. Se você que está acompanhando a aula chegou no mesmo resultado, meu parabéns para você também. Vocês entenderam? Gente, perguntem, não vão ficar com dúvida não. E, novamente, não vão com aquela história de decorar o assunto para fazer a avaliação. Não, professor, eu só vou decorar aqui rapidinho, porque eu vou usar aqui na minha avaliação aquela coisa toda, não decora não. Por quê? Porque você vai usar isso de hoje para frente, você vai usar muito a equação do primeiro grau. Não estou inventando não, tá bom, gente? Usa muito mesmo. Certo, professor. Então, cheguei no resultado. Era a última alternativa? Nem lembro. Mais uma tinha ainda a letra F? Tinha não. Mas eu trouxe mais equação. Essa aí foi a atividade que nós não finalizamos na nossa última aula. Faltou a gente terminar ela da aula passada, lembrou? Agora, atividade novinha em folha. Olha o tanto, Gabriel. A, B, C, D, E, F, G, H. E, caraca, agora tem muita equação. Eu acho que vocês fazem. Professor, aquela primeira tá igual àquela primeira nossa, não tá não? Não é que tá por coincidência. Peguei de outro livro, veio a mesma equação. Você já sabe até o resultado da letra A. Mesmo resultado. Professor, de uma por uma. Vamos lá. Vou fazer algumas e vou deixar uma para vocês. Vou deixar uma para vocês. Vai lá, professor. Letra A. Ah, essa aí vocês já fizeram. Agora há pouco, né? Coincidentemente, nem me dei conta que era a mesma equação da aula passada. Ó, veio em outro livro, de outro exercício. Os caras gostaram da equação. 6x igual a 2x mais 16. Professor, já sei o que é que tem que fazer. Precisa mais botar aquela história de primeiro membro e segundo membro, não, né? Vamos lá, começa. Escreve o 6x. Quem tem mais x é aquele 2x. Você está olhando para a equação. 2x está no segundo membro, não é? 2x está no segundo membro. Essa aí tá fácil, Rian. Show de bola. Vamos lá, vocês vão chegando no resultado, vão botando pra gente aí, tá bom, Rian? Fica à vontade para participar. Prof, o 2x tem que ter cuidado só na hora de trocar. Olha o sinal. Esse 2x, professor, ele vai para cá. Então, vai menos 2x é igual ao 16. Vai lá. Quanto é que vai dar aqui? De novo. Não é porque tem x que a conta vai ficar diferente. Cara, 6 menos 2 vai dar 4x igual a 16. Só finalizar. Quando está assim, professor, 4x juntinho da letra, ele está dizendo que esse 4 está multiplicando com o x. E para a gente tirar esse 4 aqui da frente do x,
ele passa para o outro lado, para o lado do 16, só que ele passa dividindo, professor. X é igual 16. Aí, Rian, aí, Gabriel, já fez letra C? Tu fez rápido não, né, Gabriel? Vamos lá. X igual a 4. Parabéns, Gabriel, parabéns, Rian. Show de bola. Esse aí foi fácil. Só passar, só tem que trocar o sinal. Regra do macetezinho, né? É fácil. Letra B, professor. E essa aqui? O cuidado, Gabriel, Rian, basicamente tem que trocar o sinal. Se o cara está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Se está multiplicando, que é lá no finalzinho, passa dividindo. Essa aqui deu quanto? Gabriel já até colocou para mim ali. Deixa eu ver. Deu 6. Gabriel deu 6. Deixa eu ver se o Rian fez aqui. Tô aguardando aqui. Pode fazendo aí, Rian. Cara, Rian ou Ryan, não sei se pronuncia direitinho. Cara, vamos ver aqui. X. Vamos lá. Vai ficar 2x. Esse x aqui, professor, o senhor vai ter que jogar para cá. Ele é positivo lá. Então, vem menos x. Não tem mais x, boto igual. Agora, vamos escrever tudo que não tem x. Vou começar escrevendo esse 1. E esse 5 aqui, professor, ele vem para o segundo membro. Só que ele passa para o segundo membro, o 5 lá tá, ele passa mais. Isso, muito bem, Rian, vai mais 5. Agora, quem tem x faz conta com quem tem x. Quem não tem x faz conta. Não tem erro, gente, não tem. 2x menos x é 2, tirando 1x, vai ficar só o x, que é igual 1 mais 5, vai dar, valeu, Rian, show de bola. Até agora os dois estão aí, ó, invictos, certíssimo. 6, resposta 6. Prof, letra C, depois que pega o macete, professor, a gente vai no automático. A gente vai no automático, não é não? Vamos ver aqui o outro. Deixa eu ver aqui, ó. O resultado, no caso, o resultado, passou rápido aqui, foi que o Rian colocou para mim. O resultado que dá, divide por 1. Só que quando é 1, nem precisa dividir. Nem precisa dividir, na realidade, porque todo número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, x é o que eu quero, já é igual. Se eu tiver um coeficiente lá na frente que não seja 1, aí passa 2, passa 3, depende da questão. Letra C. E essa aqui, professor? Quanto que vai dar? Está parecida com a letra B. Essa daqui, está bem parecida. Professor, vai ficar 2x menos... Opa, menos feio. Ficou torto. Menos x é igual ao 4. E o 3 vai para lá subtraindo. Fechou? Vocês podem ir postando aí. Você fez essa aqui já, Gabriel? Acho que o Gabriel colocou. Passou rápido, Gabriel. 1. Vamos ver aqui. 2x menos 1x, porque ali eu não estou vendo, mas eu sei que é 1x, viu, gente? Quando eu não vejo, o coeficiente é 1. 2 menos 1 dá 1. Só que 1 eu não preciso escrever, vai ficar só x é igual 4 menos 3 dá exatamente 1. Professor, resposta 1. Foi. De boa, não é? Já já eu vou chegar nas fracionárias, aí vou já lembrar com vocês como é que fica a questão do MMC, tá bom? Prof, mais uma, letra D. E agora? Como é que vai ficar aí, ó? Ah, Maria, eu também adoro matemática. Eu não sei o que é que o pessoal já colocou na cabeça que matemática é complicado, não é verdade? Tem um monte de gente que disse para mim que isso aqui é muito difícil. Eu acho que não. Eu acho que está faltando um pouquinho de atenção e principalmente entender como que funciona jogo de sinal. Como que funciona? Polinômios, Rian, você vai estar vendo polinômios na EJA etapa 5, mas nós já tivemos aula de polinômios, Rian. Na EJA etapa 5, tá bom? Então, se você estiver precisando estudar polinômios, depois você acessa a plataforma do Canal Educação, procura na EJA etapa 5 lá, aí você procura o assunto lá, produtos notáveis, fatoração, polinômio, que você vai acabar localizando. A gente já fez, foi explicar. Na EJA etapa 4, a gente não vai ver polinômio. Aliás, a gente viu termos algébricos, monômios, adição de monômio, antes de equação, antes desse assunto. Então, quando você acessar na EJA etapa 4 mesmo, dá uma olhada nas aulas, se tiver, procura lá pelo nome da aula lá, que você vai achar um pouquinho das operações com polinômios, tá bom? Prof, vamos lá, letra D, os meninos acho que já postaram para mim. O Gabriel botou 3, o Rian deve estar fazendo lá, ó. Já tá, a gente falou, não foi, Gabriel?
Antes de equação, é porque é muita aula, estou tentando memorizar aqui. Antes de equação, a gente visualizou termos algébricos. Foi que a gente falou lá do boné, das camisas, monômios, binômios, não foi? Falei, foi nessa. Isso. 3, 3, fechou. Vamos lá então. 5x menos 4x é igual ao 10 menos 7. 5x menos 4x dá x, 10 menos 7 dá 3. Foi. Pronto, professor. Resolvido. Parabéns, meninos. Show de bola. Os caras estão fera aí na equação do primeiro grau. Letra E, professor. Letra E de escola dá quanto? Professor, 4x menos 10 igual 2x mais 2. Essas aqui são só para aquecer, então tranquilo. O professor vai ficar 4x menos 2x é igual ao 2 mais 10. 4x menos 2x vai dar... Enfim, foi somar. 4x menos 2x vai dar 2x, que é igual 2 mais 10 vai dar 12. Essas aqui estão tranquilas, porque não estão precisando, professor, a gente falar, fazer jogo de sinal. Não é isso? Segundo grau? Não, Rian, é porque os conteúdos são pela série, entendeu? A EJA-etapa 4, que é a que você está acompanhando a aula, ela corresponde às séries do 6º e 7º ano do ensino fundamental, entendeu? A EJA-etapa 5, ela corresponde ao 8º e 9º ano, ou seja, o conteúdo lá, equação de segundo grau, ele é um conteúdo do 9º ano do ensino fundamental, então ele só pode ser apresentado na EJA-etapa 5. Entendeu? Então, aqui a gente só está utilizando os conteúdos que são correspondentes ao 6º ano e ao 7º ano do ensino fundamental. Beleza? Professor, só para finalizar, x é igual a 12 dividido por 2, x é igual a 6. Foi, professor, foi tranquilo. Foi tranquilo. Olha só. Prof, letra F. Lá na EJA-etapa 5, nós já vimos equação do segundo grau. Lá tem muita equação, onde a gente desenvolve a equação do segundo grau de um monte de forma diferente. A gente faz por Bhaskara, a gente faz por Girard. Dá uma espiada lá, que você vai gostar. Olha só. E essa aqui, professor, quanto que vai dar? Quanto que vai dar? Cara, vou dar um minutinho para vocês tentarem. Vai lá, minha diretora, coloca um minutinho. Rian, Gabriel, olha a letra F, faz aí pra gente. Opa, deu certo? Vamos ver aqui, professor. Ali deu, Gabriel, menos 5 quartos, deu fração essa aí? Deu fração, o Rian tá fazendo lá. Vamos ver aqui, vamos ver. Pode continuar fazendo aí, Rian. Vamos ver se o Gabriel acertou, vamos ver se você concorda com o Gabriel ou se eu dá diferente. Aqui eu vou precisar ter um pouquinho de cuidado com o jogo de sinal, professor. Vamos começar. Tudo que tem X passa para o primeiro membro, o que não tem X passa para o segundo. É porque aqui tem jogo de sinal, Rian. Vamos ver. Vai ficar 4x menos 8x é igual a menos 2 e o 7 vai para o outro lado somando. Ficou assim. Até aqui tudo bem?
Professor, na hora que a gente for fazer a conta aqui, quanto que vai dar 4x menos 8x? Cara, eu estou subtraindo um número menor de um maior. Então, quando a gente fizer mais 4 menos 8, de hoje para frente a gente passa a entender que as operações têm que ser feito jogo de sinal. Tem que ser feito jogo de sinal. Então, na minha situação aqui, professor, sinais diferentes, professor, quer dizer que eu vou subtrair. Dá 4. Só que quando eu faço o jogo de sinal, é só para me dizer se eu somo ou subtraio. E na resposta, conserva o sinal do maior. No caso, 8 é maior, a resposta é menos 4. Então, aqui vai dar menos 4x, que é igual. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Menos 2 mais 7. Os sinais são diferentes. Quer dizer que eu tenho que subtrair, professor. Se eu subtrair 2 de 7, dá 5. Mas dá 5 positivo ou 5 negativo? Professor, vai dar exatamente 5 negativo ou positivo? Professor, positivo. Conserva o sinal do maior, professor. Então, dá mais. Então, aqui vai dar mais 5. Qual foi o artifício que eu pedi que vocês utilizassem quando o meu coeficiente do x fosse negativo? Professor, se eu multiplica a equação por menos 1. Para quê? Para aquele coeficiente, para aquele 4 lá, que está acompanhando o x, ele fique positivo. Então, aqui vai ficar 4x positivo e o 5, que era positivo, passa a ser negativo. Agora, é só finalizar. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ser menos 5 dividido por 4. Como o 5 não dá uma divisão exata por 4, eu vou deixar a resposta na forma de fração. Deu certo? Entenderam? Valeu, Rian. Foi um prazer conhecê-lo. Fique à vontade para estar passando por aqui em outro momento. Meus amores, fechou? Menos 5 quartos. E agora, professor? Vamos dar aquela pausazinha, né? Aquela pausa para água, para hidratar. A gente volta já já, não é intervalo. 2 minutinhos, a gente vai e volta daqui a pouquinho. Até mais.